Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. Cumprimentando a igreja, como nós já fizemos no início mesmo, e agora mesmo após esse momento solene de proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho, seguida do sermão propriamente dito, sempre é um meio de graça, tanto quanto os sacramentos do batismo, da Eucaristia, tanto quanto a oração. É um momento que nos aproxima de Deus. Essa palavra de hoje, esta mensagem, ela tem a ver com como que Jesus começa a pregar. Aonde começa o ministério dele. Ministério, gente, embora seja uma palavra bonitinha, e as pessoas, o ministério de Jesus, o meu ministério, significa serviço. Basicamente é isso. Que o Eterno inspire as nossas ações e nos ajude a realizá-las, para que nele comece e nele termine tudo aquilo que nós fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. E eu agradeço sim a Deus, mesmo isso sendo premeditado e acordado para que eu viesse aqui, mas eu agradeço pela minha vida ser capaz, por eu poder estar aqui diante dos irmãos, das irmãs, trazendo a mensagem do Evangelho. O início do ministério de Jesus Cristo, esse início ele nos dá, aqui nessa manhã, alguns parâmetros para nós entendermos a anatomia de Jesus. O que eu chamo de anatomia de Jesus é uma descrição social, tá? É uma descrição para entendermos os principais atos dos seus ministérios, das obras, do serviço de Jesus. Fazendo um paralelo sobre tudo que Jesus vivenciou desde o seu nascimento até este momento, em que ele começa a pregar, podemos relacionar isso em 5 aspectos. O Evangelho que foi lido hoje, ele se situa aonde? Nós vemos desde o tempo do Advento, nas quadras ali do Advento, até chegarmos no Natal. Domingos e dias depois do Natal, entramos na Epifania, e hoje é o 3º domingo da Epifania. Até todo esse momento, passando pelo nascimento, desenvolvimento de Jesus, há alguns aspectos antes dele sair por aí pregando e curando as pessoas. Ele passou por perseguições já no seu nascimento, e não era uma perseguição de, estão falando de mim, não. Tentaram fazer com que ele não existisse mais, né, por meio de assassinatos, como foi lido algumas semanas atrás, sobre o assassinato de várias crianças de 2 anos para baixo, com a intenção, na visita dos magos, né, para que Jesus fosse ali também ceifado a sua vida. Então, o primeiro aspecto dessa anatomia de Jesus, que é também algo que nós trazemos para a nossa alma, para a construção da vida cristã na nossa vida, são as perseguições por meio de algumas dificuldades. E aqui eu não estou dizendo que pessoas que tenham uma vida financeira bem feliz e desenvolvida não possam ter dificuldades, ou que pessoas que sejam plenos no seu vigor, na sua saúde, também não possam ter dificuldades. As perseguições fazem parte, muitas vezes, da escola do Evangelho, para nós desenvolvermos não só o nosso caráter cristão, mas uma coisa mais bruta, assim, para que qualquer vento não possa nos derrubar. Esse é o primeiro aspecto que eu destaco na construção do ministério de Jesus, como precursor, né? Um segundo aspecto é o crescimento dele. É uma criança, ele teve que crescer, né? Ele não ia sair por aí como criança, até há alguns episódios ali do Evangelho, ou como um adolescente, ou como um adulto jovem que não tem experimentado uma vida de trabalho, para então pregar o Evangelho. Ele teve um crescimento, perseguições, crescimento, né, maturidade, segundo aspecto que eu falei. O terceiro aspecto é a prova. Ele tinha que passar no teste. Isso que eu descrevi para vocês é um paralelo
um cotidiano da vida de qualquer ser humano nesse planeta. As pessoas passam por dificuldades na vida, as pessoas crescem, todos devem crescer, e as pessoas passam por provas, por testes, por situações. Quando a gente faz um curso, não é assim? Há uma resistência, no início é meio difícil, às vezes a pessoa não entende muito, mas há que se ter uma disciplina para seguir aquela ordem. Então você tem um crescimento naquele conhecimento, e aí então você faz uma prova para passar de ano, um teste. Com Jesus também foi assim. Ao longo das semanas, quando a gente passar da Epifania, vamos entrar na Quaresma. Geralmente se trata de alguns textos que envolvem as tentações de Jesus. E ali falam da tentação do demônio no deserto, mas isso é um tema para uma outra mensagem. E Jesus também passou por isso. Ele precisou, digamos que, passar no teste do Altíssimo, embora Deus soubesse de antemão de tudo que ele tinha para passar naquela situação, e de que isso era necessário, e isso ocorreu após o batismo. Então, perseguições, crescimento e o teste. E esse teste aí ele se deu na sequência, quando ele se batizou. João Batista fez o batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nessa espécie de instituição que ele vai para o deserto e é tentado, ele é arregimentado por Deus. Aí então ele começa o seu ministério de serviço. Isso eu comparo um pouco com a minha vida e com a situação de todos os postulantes e pessoas que já passaram por mim, o próprio reverendo Sidney. Há um momento em que você passa pelas provas e pelo teste. Então você é instituído, arregimentado. Os funcionários públicos chamam de... A pessoa tem a investidura do cargo, né? Quem já passou por isso sabe melhor do que eu do que estou falando. Aí a pessoa é totalmente imbuída, autorizada para realizar aquele serviço. E no caso de Jesus Cristo, curar as pessoas, libertar os endemoniados, os doentes, os epilépticos e toda aquela situação. E esse paralelo da vida de Cristo, do ministério de Jesus, nós fazemos com o nosso trabalho, que é serviço. Basicamente, como se fossem as mesmas coisas. Terra de Zebulon e Naftali, que foi citado aqui na primeira leitura e também na proclamação do Evangelho. Zebulon significa... Zebulon e Naftali foram duas tribos de Israel, das 12. Tá? E Naftali, os historiadores argumentam que ela se perdeu ao longo de vários cativeiros e situações que Israel era invadido, e como Naftali e Zebulon são áreas de fronteiras, as primeiras áreas a sofrer eram essas tribos aí. Então há quem diga que Naftali dá como tribo perdida. Naftali significa, no hebraico, minha luta. Zebulon tem uma raiz da questão de Zabar, que significa habitar, das expressões hebraicas. Minha luta e habitação parece um sinônimo daquilo que nós trazemos hoje para a vida contemporânea, que nós vemos hoje. Pode não ser a luta individual de cada um de nós aqui nesse momento, mas com certeza é de todo aquele e aquela que não tem, ou que tem apenas o sol e a lua sobre a sua cabeça. Uma das grandes contradições do nosso tempo e um grande problema do nosso país é o aumento do número dos moradores de rua. Em todas as grandes cidades você vê esse problema. A igreja tem projetos, existe boa vontade das pessoas, partidos políticos brigam para saber quem é que vai oferecer a melhor solução, a melhor teoria para essa situação, ou nem que seja aquela para dizer de quem é a culpa. Comida, roupas, banho, cuidados pessoais, coisas muito importantes, constituem a dignidade, sem dúvida. Porém,
isso não toca na questão central, meu amigo. Aonde é que você mora? Nesse momento que Jesus, ele sai do lugar onde ele vivia e ele se muda para a terra de Zebulon e Naftali, tida como a terra dos galileus, é por isso que ele também foi chamado de Galileu. Embora ele fosse muito itinerante, a Bíblia diz que ele mora naquele lugar. Ele passa a entrar para um lugar que, segundo a Bíblia, era o lugar de vale da sombra da morte, que o profeta e também poeta coloca isso de um modo escrito, de um modo para ficar bonito, o vale da sombra da morte. Mas a gente pode citar, meus irmãos, como um lugar terrível, e Jesus se muda para esse lugar para dar início então ao seu ministério, ao seu serviço, curando as pessoas e principalmente pregando o Evangelho. Depois que ele ouviu poucas e boas do diabo no deserto, e sim, o diabo existe, depois que ele passou por todas aquelas situações, testando na sua própria alma o que seria, olha, transforma essas pedras aí em pão de uma vez, resolve as coisas de uma vez, no estalar de dedos, e a gente sabe que as coisas não são simples dessa forma. Então ele vai para o pior lugar de Israel daquele momento, para cumprir o que foi dito pelo profeta. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus fica pouco tempo naquela região, dos 3 anos que ele ficou peregrinando. Mas se ele ficasse uma semana nesse lugar, um dia, eu ainda assim posso dizer que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Terra de Zebulon e Naftali. Meus queridos, aqui eu convido um pouco a gente a sair da questão histórica e entrarmos na nossa alma, na nossa interioridade. O que existe na nossa vida que nós podemos chamar como região de sombra? O que existe em nós que nós podemos chamar assim? Aquele espinho na carne, aquele inimigo que nos esbofeteia, aquela acusação diabólica, aquela perseguição que tenta travar o teu crescimento. Pode não ser uma escassez financeira, uma escassez de saúde. Você pode estar muito bem, graças a Deus, glória a Deus por isso. Mas pode ser uma escassez do espírito, da alma. Pode haver um problema que for, não há mortal na face da terra que não possa ficar na face dessa grande luz. Como eu falei, a descrição mais detalhada e ainda que eu possa me debruçar e descrever o que seja a terra de Zebulon e Naftali, uma terra frequentemente invadida e assolada muitas vezes. E imaginem tudo, meus irmãos e minhas irmãs, o que significa um povo ser invadido, vilipendiado, a ponto de ser citado dessa forma nessas escrituras. Tudo isso, e num paralelo com a nossa vida, não há pessoa que esteja fora do olhar e da face desta grande luz do nosso Deus, desta grande luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esses 5 aspectos de perseguições, de crescimento, de provas, de testes, a instituição, a arregimentação do nosso Senhor Jesus Cristo para o serviço, nós comparamos isso também com o nosso espírito, com a nossa alma. Eu posso dizer que as perseguições de Deus são mais sábias do que as perseguições dos homens. Aquilo que a nossa alma busca e segura e se assegura para estar sempre continuamente com Deus é a nossa perseguição. Quando nós anunciamos os nossos objetivos e aquilo que nós perseguimos, nós acabamos expondo os nossos adversários.
tanto físicos quanto espirituais. Então essas perseguições que servem para nos fazer, nos elevar na nossa caminhada, no nosso crescimento, elas são mais sábias do que qualquer perseguição dos homens. A perseguição que vocês têm que se preocupar não é essa que a fulano, o Beltrano falou mal de mim, a pessoa não gosta de mim, não, ou fez alguma coisa ainda que atentou contra num local de trabalho. As perseguições de Deus, que são mais sábias do que os homens, é aquilo que vem sobre a minha vida, mas é usado para glorificar o nosso Salvador. É algo que te dá crescimento. No segundo aspecto que eu citei lá no início do 5, o crescimento de Deus é mais sábio do que o crescimento dos homens. Qualquer crescimento que você possa ter intelectualmente, emocionalmente, no convívio com as pessoas, tem pessoas que são gigantes emocionais, sabem lidar e tratar qualquer tipo de situação. Porém, o crescimento de Deus, do eterno, é mais sábio que o crescimento, que qualquer crescimento humano. E qualquer coisa que você sinta que é algo que é muito intransponível, isso é algo forte para eu passar sobre isso, saiba, meus queridos, que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte que qualquer situação com força que você possa enfrentar. E a prova, o teste com Deus, aquilo que Deus nos coloca para nós dentro do curso, dentro daquilo que Ele quer nos arregimentar, é mais forte do que qualquer provação humana, do que qualquer doença, do que qualquer enfermidade. Por isso que Jesus curou a todas as pessoas que Ele pregava o Evangelho. As instituições de Deus, eu poderia dizer sim, posso dizer que a igreja, isso eu não estou falando da igreja episcopal anglicana, a igreja enquanto organismo místico de Cristo, tá? Esta igreja é mais sábia do que qualquer instituição humana, a igreja indivisa, mística de Cristo. Não estou falando aqui da nossa instituição e de nenhuma placa. O ministério de Jesus, o serviço, o quinto aspecto, é maior, é mais sábio do que qualquer serviço humano. Terminando, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? O Senhor, Ele nos faz andar na sua luz, de modo que nós temos que compreender muitas coisas que são feitas e não são à toa. O nosso reverendo, ele criou, dentro do projeto arquitetônico dele, até mesmo para que nós não depenhamos mais só da luz elétrica, mas fica muito mais convidativo, tanto a igreja aberta para fora, do ponto de vista visível de quem passa na frente, como que quem está aqui dentro, sabendo que a igreja, ela é para fora. Uma das coisas que luz, a palavra luz, tem um significado na Bíblia, luz também é um hebraísmo para significado de entendimento, de conhecimento. Quando o Salmo 119 cita, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos, o salmista, ele citava isso numa época em que não existia energia elétrica. Tenta imaginar dirigir um carro e apagar as luzes. Os carros de hoje mais modernos, acho que não tem como apagar, né? Mas os carros um pouquinho mais antigos, dava para ficar tudo no escuro. Não tem como andar assim, é impossível. Até eu fico pensando, quando a gente olha esses filmes medievais, assim, o pessoal sai a cavalo, né? E mostra indo de noite. Será que eles viajavam de noite a cavalo? Mesmo que tivesse lua, dá para enxergar alguma coisa assim? É meio estranho que a gente olha isso nos filmes.
Mas eu cito essas situações para a gente verificar a questão da luz, do entendimento da luz que nós temos, que é uma luz que sem ela você fica sem saber para onde ir. E é esse o serviço da igreja, é esse o serviço da pregação, e Jesus passou por toda essa situação que caracteriza a Epifania, para então ir pregar o Evangelho. E assim nós podemos dizer sabiamente que o Senhor Jesus é a minha luz, é a minha salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.